Eu facilito constelação familiar desde 2012 e nesse tema autoestima, por muito tempo eu me cobrava, me exigia e quando eu errava eu ficava muito mal, ficava muito incomodado. E eu não associava isso a baixa autoestima. É como se eu me sentisse desconfortável e não quisesse reconhecer que eu tinha uma baixa autoestima. Na verdade, a autoestima é algo que você cultiva ao longo do tempo. Não é algo que se tem ou não tem. É mais fácil pensar na autoestima como uma escala de 0 a 10, onde você está em algum ponto entre 0 e 10. Então, por muito tempo, eu posso dizer que a minha autoestima era 5, porque eu confiava em mim, ou seja, eu gostava de mim no que se referia à minha ambição e busca por aprender. Então eu gostava de aprender. Porém, quando se referia a relacionamentos, isso para mim era uma dificuldade, um desafio, porque eu me sentia desconectado das pessoas. O que isso dizia de mim? Que eu estava desconectado das minhas emoções. E isso foi por um bom tempo. Eu fui mudar a minha maneira de ver as emoções só em 2007, quando eu fui para uma sessão de tarô e a taróloga colocando as cartas, ela me colocou as emoções de uma forma que eu não tinha visto antes. Ela falou o seguinte: olha, pelo que a gente conversou, eu vi que você valoriza muito o seu desenvolvimento intelectual. Se você utilizasse a mesma energia, a mesma intensidade para desenvolver a sua relação com as suas emoções, você teria ainda mais resultado. Quando eu ouvi aquilo, eu pensei, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, de 2007 para cá, o meu foco virou compreender a minha relação com as emoções e, tempos depois, 4 anos depois, em 2011, eu acabei entrando por esse caminho da constelação familiar e de outras abordagens de autoconhecimento, de terapia. Então, o que eu quero dizer com a minha história é, por muito tempo eu ignorava as minhas emoções porque eu entendia que isso me tornava fraco ou manipulável. E a minha liberdade era importante. Eu queria poder escolher livremente aquilo que no momento era o melhor, sem me prender a relações. Esse era o medo que eu tinha e que me afastava das emoções. Com o passar do tempo, a partir de 2007, eu fui fazendo outros cursos e fui entendendo que não tem como fugir das emoções. A gente está mergulhado nelas. A imagem do iceberg ilustra bem a relação entre a mente e as emoções. Imagina que a mente consciente é a ponta do iceberg e que o eu emocional é toda a parte gigantesca que está abaixo do nível do mar. Então a gente está sempre afetado pelas emoções, mesmo quando rejeita elas. Como que eu era afetado pelas emoções quando eu rejeitava elas? Pela impaciência, pelo incômodo. É como se eu precisasse sempre estar aprendendo e quando eu não estava, havia um desconforto. E ao estar no relacionamento, surge mais intensamente a relação com as emoções, no sentido de medo de perder o controle, medo de ser abandonado, medo da rejeição, medo da traição. Então, o olhar para a autoestima passa por acolher as emoções, que começa com um sim para elas, no sentido de confiar que as emoções elas são certas e elas indicam algo importante para a gente. Você pode pensar as emoções como se fosse uma bússola, que indica o caminho. É como se fosse a brincadeira de criança do quente ou frio. Então, se você está bem com as emoções, significa que você está no caminho do seu coração. Ou seja, você está no caminho certo. Quando você se sente mal, desconfortável consigo mesmo e nas relações, as emoções estão indicando que esse caminho não contempla o seu coração. E qual seria o equilíbrio dos dois? Seria alinhar pensamento com sentimento, de forma que os pensamentos sirvam ao sentimento. Ou seja, como viabilizar aquilo que você gosta de fazer. Muitas vezes se faz o contrário. Ao pensar-se que o que se gosta não dá segurança e que buscar o seguro, ou seja, o que tem estabilidade, é o que é importante. Por que não combinar os dois? Ou o meu convite nesse assunto das emoções é experimenta fazer mais coisas que você gosta.
Ao fazer mais coisas que você gosta na sua semana, isso é um presente que você dá para si mesmo. E experimenta perguntar para a sua criança interior, para as suas emoções, o que ela gostaria que você fizesse por ela no seu dia. Isso começa a criar uma intimidade maior emocional com você mesmo, com a sua criança interior, e traz uma perspectiva de cura emocional. E gradualmente você sente a sua autoestima aumentando.